Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto do Fala Brasileiro de hoje é automedicação. As pessoas que tomam remédio sem orientação médica. E nós vamos conversar sobre isso com o Dr. Marcelo Castro de Souza, que é clínico geral. E começando pela pergunta mais importante, doutor, nós perguntamos se as pessoas tomam remédio sem receita, sem orientação. 3 em cada 10 brasileiros disseram que sim. É a minoria mesmo ou as pessoas têm dificuldade ou talvez até vergonha em admitir isso? Sim, acho que tem um pouco de vergonha, a pessoa fica um pouco acanhada, pode ter confundido um pouco, mas na prática clínica a gente vê que esse número deve ser um pouco maior do que demonstrado na pesquisa, na realidade, quando a pessoa fala mais espontaneamente e não tem um acanhamento de dizer ou tem vergonha que toma medicação por conta própria. E quando falamos de automedicação, é de todo tipo de remédio ali que as pessoas simplesmente vão à farmácia ou ao armário e tomam sem... Sim, uma pessoa não habilitada pega na farmácia, um amigo, um familiar, olha, foi muito bom para mim, não sei quem tomou, está fazendo bem para ele, a pessoa pega e toma sem saber dose, sem saber horário, sem saber direito se aquilo é específico e principalmente os efeitos colaterais que pode ter com o uso agudo ou prolongado dessa medicação. Quando a gente fala de automedicação, quais são os tipos de remédios mais comuns consumidos? A dipirona é um remédio de grande concentração, que seria um analgésico, remédio tirador, um pouquinho de inflamação. O paracetamol, também um antitérmico e analgésico. Os anti-inflamatórios não hormonais e também os corticoides, que é uma medicação já com uns efeitos colaterais bem maiores. O uso espontâneo das pessoas dessas medicações, com efeitos colaterais e efeitos secundários extremamente graves, é muito comum na prática do dia a dia. 8 em cada 10 brasileiros disseram que conhecem os riscos de automedicação. De verdade ou não conhecem? Não conhecem. Muitas vezes a pessoa acha que sabe, mas se ela ler a bula, ela vai se assustar. Provavelmente ela vai declinar de usar aquela medicação ou ela vai ficar com o pé atrás e estar fazendo uso espontâneo e discriminado daquela medicação sem conhecer os efeitos colaterais ou as reações associadas com uma outra medicação que ela pode estar tendo ou com a própria doença. Há pouco tempo a gente tinha o Zika, as arboviroses aí, e a aspirina, o ácido acetil salicílico, ele tem um efeito colateral grave de piorar a hemorragia. E as pessoas estão acostumadas a tomar para outros quadros virais, nesse caso específico, ela é muito deletéria com risco de sangramento. Doutor, outros exemplos aí de perigos de medicamentos muito comuns. Aquele para dor de cabeça, febre, garganta, quais são? Todos eles. Da categoria do paracetamol, na dose em quantidade aguda, ela pode levar a uma insuficiência hepática. A novalgina no uso crônico e prolongado, a aplasia de medula. Os anti-inflamatórios, a problemas gástricos e renais. O corticoide, com vários outros, esses bem mais graves que a gente tem, de alteração de suprarrenal, de alteração de inchaço, também são medicações feitas com muita facilidade no dia a dia pela população. Esse uso autônomo de remédios vem muito daquela indicação também de eu tomei isso daqui, fez bem, experimenta, isso acontece muito ainda? Sim, sim, por experiência de conhecido, essa gripe de agora, essa gripe do mês, essa gripe do começo do ano aqui, estão tomando isso e está pegando, está sendo bom. Quem tomou isso ficou bem e as pessoas vão e começam a tomar. Ou como a gente viu também nos quadros da Covid, no desespero ou na falta de conhecimento, o pessoal fazendo esquemas medicamentosos não convencionais e do ouvir falar, não sei em que lugar o pessoal está fazendo esse esquema, está indo muito bem, obrigado. E algumas dessas medicações tinham efeitos colaterais gravíssimos. 2 delas, o governo exigiu a receita, então inibiu um pouco o uso indiscriminado dessas medicações, que principalmente uma delas tinha vários efeitos colaterais. Doutor, nós perguntamos se as pessoas acreditam que a automedicação está ligada à falta de acesso ao serviço de saúde, ao médico. É muito disso ou tem muito de cultura também? Tem um pouco disso, a falta de acesso, dificuldade, não é todo lugar que você tem acesso a uma unidade básica de saúde, um pronto atendimento, uma UPA, que você possa ir com um médico, um profissional adequado, está tirando a dúvida se era aquele mal que está te acometendo. Mas é muito comum, é só uma dorzinha de cabeça, é só isso, acho que é isso. Mas tomou uma vez a medicação, não melhorou. Essa dor vem mudando de característica, intensidade e frequência, aí sim você deve procurar o profissional para estar avaliando, para ver se aquilo mesmo é uma simples dor de cabeça, se aquilo é uma enxaqueca, se essa dor é estômago mesmo, não tem. Então a gente tem na prática, muitas vezes, dor de estômago, uma pedra na vesícula, que é uma doença cirúrgica, ele está tomando antiácido e não vai melhorar. Acha que é pedra na vesícula e você tem uma outra doença inflamatória intestinal e você vai postergando, às vezes até um tumor, de fazer o diagnóstico porque acha só uma simples dor de cabeça, é só um problema simples,
cortou, melhorou, é só eu aumentar a dose, aumentar a frequência que eu vou segurando. Isso daí pode ir mascarando um problema sério. Sim. Nós perguntamos para as pessoas se elas concordam com a obrigação da receita para a compra de antibióticos. 83% dos brasileiros disseram que sim. É um exemplo importante desse controle de remédio que não pode ser usado de forma indiscriminada? Excelente exemplo desse aí e de outras medicações que a gente teve momentaneamente o uso de receita para fazer. A gente via muito pessoas que tinham uma simples dor do lado direito, achavam que era uma infecção de urina, uma pedra e tomavam antibiótico. Quando viram apendicite já pegavam em grau maior. Do lado esquerdo a mesma coisa, diverticulite. Inflamações, para o pessoal leigo, inflamação e infecção, para eles é muito comum achar que são palavras sinônimas. A infecção você tem uma bactéria, então é necessário um antibiótico para matar o bicho, a bactéria. A inflamação não. E era muito comum as pessoas, qualquer começo de dor de cabeça, arranhão, que pudesse ser até alérgico, estar tomando um antibiótico, fazendo alteração de flora e propiciando o aparecimento, o surgimento de bactérias multiresistentes. A gente viu vários antibióticos que eram no passado muito eficientes, sulfametoxazina, penicilina, que depois sumiram do mercado que não tinha. A ciprofloxacina também foi uma medicação que é quase de uso hospitalar de amplo espectro. Hoje, quase todas as infecções urinárias, o grupo de medicamento dele, as quinolonas já não tem mais eficiência no mercado quase, pela resistência do uso domiciliar indiscriminado desse antibiótico. Os médicos têm a concordância de alguns outros medicamentos que as pessoas compram sem receita, que deveria ter algo de forma mais rigorosa, mais controlado ou não? Alguns deles sim, e tem a facilidade de você comprar sem receita. Você tem, às vezes, alguns hormônios que você compra sem receita, ou tem a facilidade, às vezes, de exigir. O próprio corticoide, que eu tenho sérias restrições ao uso, o corticoide é um bisturi. No momento, no tempo, na intensidade certa, é uma excelente medicação, é um potente arsenal. Mas o uso indiscriminado, ele é muito grave, mas é uma medicação de fácil compra. Então, poderia ter estudo, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia já tem alguns estudos, de outras medicações que mereceriam um controle um pouco mais rigoroso da venda e acesso para evitar esses danos maiores que tem. Doutor, no dia a dia, a pessoa tem uma febre, sabe que talvez a dipirona resolva ali. Tudo bem isso, assim, num primeiro momento você tomar um remédio para dor de cabeça, uma febre que apareceu, quando que isso é um problema da persistência? Tem uma febre, 38, 38,5, está te incomodando, você fazer um uso do antipirético, tranquilo, mas se essa febre persiste, vem, está subindo, está ficando recorrente, procure o médico. O grande alerta é a persistência do sintoma. A persistência do sintoma, a mudança e a intensidade. Então, tem algumas características da doença que ela mudou, está mais intensa, está mais frequente. O 38 e nada está virando 39 alguma coisa, é extremamente perigoso, então você deve procurar, que deve ser uma infecção mais séria, não é metabólica, não é viral, deve ser uma doença bacteriana, aí pode ser uma infecção, ter que tomar antibiótico, e aí vai ser necessária a avaliação do médico para saber o antibiótico mais adequado, a dose e o tempo, e emitir a receita para que ele faça a aquisição do remédio. Doutor, para a gente encerrar, essa questão da automedicação é muito forte no Brasil quando comparado a outros países? A gente tem um parâmetro disso mundialmente ou não? Não, mas o costume do brasileiro é muito maior de fazer uso de automedicação. Nos Estados Unidos você tem uma gama muito grande de medicações de livre escolha, mas as medicações bem básicas, mas as outras você tem um controle muito rigoroso. Se você compra um medicamento numa esquina, você for comprar com a mesma receita na outra esquina, tem retenção, eles cruzam com o seu número lá de registro, tipo um CPF nosso, e você não consegue comprar nem na esquina, nem no outro estado. Então, o controle de medicações, de aquisição de quanto você está consumindo daquele remédio, é em nível federal. Isso seria excelente se a gente estabelecesse esse cruzamento de dados da pessoa, não pegar a primeira via, segunda via, xerox, ou com a receita digital, você vai indo em várias farmácias e vai adquirir. Com antibiótico isso ainda é bem comum. Você compra com uma via ou uma com outra via, você compra na outra farmácia e você faz um estoque, você faz uma farmacinha em casa, você tem uma medicação para você usar ou distribuir para pessoas conhecidas. Então, assim, fique o alerta. Não é porque é um medicamento comum, que é um medicamento de fácil acesso, que ele não tem perigo algum. Sim, não é porque é comum, foi muito bom para você, foi muito bom para uma pessoa, os organismos são diferentes, a gente vê de irmão para irmão, que você tem diferença de reações e sensibilidade a medicamentos. Doutor, obrigado pela entrevista. Obrigado. A gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. É um tema importante, você em casa aí, pais com filhos, avós, irmãos. Cuidado, hein? Cuidado com a automedicação, porque pode ser perigosa.